estamos aí vendo, já alcançando 100 assinaturas de deputados federais no pedido de impeachment do Lula. E aí vem a parte mais curiosa, a ironia do destino. A esquerda, que sempre fez questão de acusar toda e qualquer pessoa que se coloca como obstáculo ao seu projeto de poder, toda e qualquer pessoa que critica a sua ideologia, eles sempre acusam essas pessoas de fascistas e nazistas. Sem falha, com a ajuda da imprensa e daquela militância que se disfarça de professor dentro de sala de aula, toda e qualquer pessoa que não gosta da esquerda ou que é contra as ideias, a ideologia progressista, sempre são taxadas de nazistas e fascistas. Enquanto a direita há décadas vem tentando explicar que o fascismo e nazismo é justamente aquilo que a esquerda prega. Mas a direita não tem o poder da Globo, não tem do Estadão, Folha de São Paulo, não tem militantes dentro de sala de aula. Então, ao longo dessas últimas décadas, muitas mentes foram fritadas, foram estupradas ideologicamente a acreditar que, realmente, o fascismo e o nazismo é o oposto da esquerda. E aí é curioso quando o Lula pode agora sofrer um impeachment por ter agido de forma fascista e nazista. Não é engraçado? Eu vou te explicar por que é real a possibilidade do Lula ser impeachmentado justamente pela essa fala contra Israel. Tá aqui, ó. Essa aqui é a lei do impeachment, ou seja, quais são os critérios, por quais motivos se pode pedir o impeachment de um presidente. Capítulo 1 dos crimes contra a existência da União. Artigo 5 são crimes de responsabilidade contra a existência política da União que podem levar a um impeachment. Aí vamos lá ao 3. Parágrafo 3º. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Quando Lula vai numa coletiva de imprensa internacional e fala que Israel é nazista, que Israel é igual a Hitler, o único país democrático daquela região que tenta sobreviver a duras custas, sendo atacado por um grupo terrorista, quando ele vai numa coletiva de imprensa e fala que Israel é igual a Hitler, que os judeus são igual a Hitler, primeiro que é um nível de imbecilidade que nós achávamos que só poderia acontecer em filmes de comédia, mas não, o presidente disse isso. E ele atacou diretamente o único país democrático do Oriente Médio, o único país democrático do Oriente Médio. Então aqui ele se enquadra perfeitamente nesse ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra. O que acontece, meus amigos? Nós já estamos vendo até mesmo a presidente do partido fazendo a mesma coisa. Olha essa daqui. Gleisi Hoffmann chama o primeiro-ministro de Israel de fascista. Mas agora já é a presidente do partido. Então tem o presidente do Brasil, agora a presidente do PT, atacando um outro país. Mais uma vez, o único país democrático daquela região. Essa parte não pode ser, a gente não pode cansar de falar, né? E tem essa. Lula chama o embaixador do Brasil em Israel de volta ao país. Ou seja, agora o Lula está mandando o embaixador. Por quê? Porque o embaixador foi convidado lá em Israel, o embaixador do Brasil lá em Israel, a prestar contas do que é que está acontecendo. Aí o Lula mandou ele voltar. Nós estamos vendo aí realmente o término de relações internacionais com Israel, o país judeu, o único país democrático do Oriente Médio. Mas os fascistas e os nazistas é o resto. Não é o Lula, não é o PT, não é a esquerda. Inclusive, demonstrar indignação a essa fala do Lula e defender o povo judeu hoje virou nazismo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de história escuta uma coisa dessa e o estômago embrulha imediatamente. Nós chegamos num nível de demência tão grande que hoje defender judeu virou nazismo. Eu não consigo falar sem rir, porque hoje defender judeu virou nazismo. Mas quem está certo é o professorzinho de história maconheiro lá da Federal, de Sociologia, é a presidente do PT, é o Lula, chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Então esse é o nível que a gente chegou. Sim, é possível. Agora sim, nós já temos quase 100 assinaturas do pedido de impeachment desse ladrão, né? E aí eu bato palmas para a STF. Essa é a pessoa, o Barroso, a Moraes, que vocês batalharam tanto para descondenar e colocar na presidência do Brasil. Palmas para a nossa Suprema Corte. Não é à toa que hoje 47% do povo brasileiro reconhece que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Só Deus na causa. Mas é isso aí. Dia 25 na Avenida Paulista, vamos demonstrar que a maioria discorda das falas do Lula, né? E impeachment do Lula agora se tornou uma realidade.
Primeiro eu quero começar esse vídeo parabenizando a nossa Suprema Corte. Barroso, Fachin, Lewandowski, Alexandre de Moraes, parabéns. Vocês conseguiram escrever a história. Não é só do Brasil não, a história mundial. Graças ao assíduo, ao fervoroso trabalho dos senhores ao longo do ano de 2022, descondenando Lula, facilitando a ida dele à presidência, impedindo o oponente de fazer campanha, vocês conseguiram colocar na presidência do Brasil, pela primeira vez na história, um presidente que é considerado uma persona non grata, uma pessoa que não pode mais visitar, um presidente que não pode entrar em um país. Tamanhas besteiras que ele vem pronunciado. Olha, isso, sinceramente, foi um trabalho em conjunto. Isso não é algo que o Lula conseguiu sozinho. Teve todo um trabalho por trás, teve toda uma equipe que trabalhou por trás ativamente para fazer com que esse cara chegasse à presidência. Tiraram da cadeia, responsável pelo maior esquema de corrupção que o mundo já viu, um mentiroso costumais, um mitomaníaco, e vai e coloca ele na presidência. Beleza, e agora, meus amigos, o país que está sendo atacado pelo grupo sanguinário terrorista Hamas, a única democracia do Oriente Médio, depois das falas e declarações antissemitas e nazistas do Lula, acaba de banir o presidente do Brasil. Não estou brincando. Tá aqui, ó, vamos dar uma olhada? Israel exige desculpas e declara Lula persona non grata. O que é persona non grata? É uma pessoa que não é bem-vinda. Lula não pode mais ir a Israel em viagens oficiais como um representante político. Para Israel, Lula e um saco de estrume é a mesma coisa. O governo israelense decide mudar protocolo e realizar reunião com o embaixador do Brasil no Museu do Holocausto em Jerusalém. Convidaram o embaixador no Museu do Holocausto, onde se mostra lá a história dos 6 milhões de judeus que foram executados pelo nazismo, a mesma ideologia que o Lula está praticamente se tornando agora, né, incorporando para si. E aí o que o Lula fez? Lula mandou o embaixador voltar para o Brasil. Ou seja, ele não quer mais apaziguar, ele não quer paz, ele quer guerra com Israel. É isso, Lula quer guerra com o único país democrático do Oriente Médio que sofre ataques constantemente e vem sofrendo há 60 anos. Parabéns, STF, parabéns, Lula, parabéns à imprensa também, porque vocês conseguiram, cara. O Brasil entrou para a história. Pela primeira vez, um presidente do Brasil é banido, é excluído, é impossibilitado de visitar um país da nossa nação. Assim, ele vai continuar viajando para Venezuela, para Cuba, para a China, deve fazer uma visita na Coreia do Norte, adora ir em ditaduras da África, estava agora na Etiópia, mas países democráticos não aceitam mais. Então vamos lá, está financiando a agência que foi acusada, que descobriram que estava ajudando no ataque do Hamas, está financiando, pediu para que outros países voltassem a financiar essa agenda. Tem uma fala nazista na Etiópia um dia anterior, falando que o Estado é que tem que cuidar de tudo, que é contra o neoliberal, e agora tem uma fala nazista. O que é curioso, né? Porque a esquerda acusa todos e todas e todes de nazistas. Mas são eles que fazem as falas mais nazistas. Ou seja, defender judeu hoje virou nazismo. A única coisa que não é nazismo hoje é matar judeu, parece. Tudo virou nazismo, menos apoiar quem mata judeu, dar dinheiro para quem mata judeu, entrar em guerra com o país judeu, ser expulso de país judeu, tudo. Atacar o judeu não é nazismo, defender é. Se você defender Israel, aí você é um fascista nazista. Então, parabéns aos envolvidos. Cara, isso é uma vergonha. Cara, a gente tá falando de uma vergonha atrás da outra. O Hamas agradeceu Lula, meu irmão. Deixa isso assentar um pouquinho aí no seu estômago. O Hamas, sabe aquele grupo que arranca a cabeça de criança, estupra a mulher, queima a família viva, mata jovens numa rave? Agradeceu o Lula. Fantástico, ontem não falou nada sobre isso, né? Como se não tivesse acontecido. É o cúmulo. Cara, que vergonha. Eu fico pensando nesse pessoal que fez o L achando que o amor estava voltando. Que vergonha. Eu sinto vergonha por essas pessoas, sério. Eu não consigo nem zombar delas mais, porque eu fico imaginando quanto que elas devem estar sofrendo agora, pensando o que eu fui fazer. Um abraço.